Fala pessoal, quem está falando aqui é o Rafael e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre alguns dados históricos do Banco do Brasil e também o que eu devo fazer aqui com a minha posição, tendo em vista essa grande queda nos lucros nos últimos trimestres. Bem, o primeiro ponto a destacar aqui, pessoal, é que o Banco do Brasil atualmente representa 31% da minha carteira, mas no geral eu acabei aportando um pouco mais de R$ 57.000 na companhia e de lá para cá a companhia acabou caindo para os R$ 47.000 ali durante os dois últimos trimestres. Tudo isso devido ao seu péssimo balanço que ela apresentou nos últimos dias, mas eu vou mostrar alguns dados históricos que mostram que a companhia tende sim a ter quedas no lucro por vários períodos, entretanto, no geral, ela acaba se recuperando com o passar do tempo. Bem, pessoal, quando nós podemos observar, minha carteira já chegou a cair um pouco mais de 30% durante a pandemia. Nesse momento aqui eu tinha mais ou menos uns 20 ativos em carteira. E agora para 2025, pessoal, minha carteira já chegou a cair 22% na cotação, tendo em vista que a minha maior posição naquela época era Banco do Brasil e hoje tanto o BB como a BBSE ainda representam uns 60% da minha carteira de investimentos. Ela acabou dando uma subida aqui no período, mas isso daqui pode simplesmente voltar a cair a qualquer momento, então não dá de ficar tentando prever o futuro. Tem que deixar as oscilações ocorrer de forma natural. E eu entendo que para algumas pessoas isso daqui pode parecer algo muito grande, mas eu já até me acostumei com esse tipo de volatilidade. Em vários momentos aqui minha carteira chegou a cair bastante e logo depois ela foi se corrigindo com o tempo. Entretanto, o que mais me importa foi aumentando com o tempo, foi o meu patrimônio total, está aumentando mesmo com essas quedas, e com isso, com o meu patrimônio subindo, consequentemente eu estou conseguindo aumentar também a minha renda passiva, que é o meu principal foco em investir na bolsa de valores. O principal foco é a renda passiva que eu recebo todos os meses, entretanto, isso daqui não tem como dizer que eu não me importo, porque quanto mais o meu patrimônio cresce, mais dinheiro na conta, mais eu posso fazer giros quando necessário e aumentar minha renda passiva. Então, eu tenho que entender como investidor que em determinados momentos isso daqui pode acontecer. Foi o que aconteceu aqui durante o ano de 2025 e o ano de 2020, que foi o ponto mais agravante ali no período. Bem, pessoal, eu acabei pegando um resultado histórico de dois fundos de investimentos de dois grandes investidores da Bolsa de Valores brasileira. O primeiro é o Dinâmica de Energia, do Juca Abdala, que é o maior investidor da Bolsa Brasileira. E nós podemos observar, pessoal, que já chegou a cair mais de 16% em alguns momentos. Entretanto, isso aqui foi se corrigindo com o tempo. E quando nós pegamos gráficos com tempos maiores, nós podemos observar que a carteira dele já chegou a cair mais de 50%. Então, se os maiores investidores do mundo tende a ter depreciação nos seus ativos, não vai ser eu ou você ou qualquer um que vai manter uma taxa de crescimento acelerada por um determinado período de tempo. E nesse ponto aqui nós podemos observar que isso daqui conta de 2021 a 2025, já teve várias quedas de mais de 15% no fundo do Juca Abdala. Entretanto, acabou se corrigindo com o passar do tempo. E o mesmo vale aqui para o Lírio Parisotto, um outro grande investidor que eu acompanho bastante. Observem que lá entre 2009 chegou a cair quase 60%, 2016 quase 70%, 2020 caiu bem mais do que minha carteira, caiu um pouco mais de 50%, quase 60%, e atualmente ele está aqui com uma queda de 19%. Então, até mesmo os grandes investidores bilionários da Bolsa de Valores passam por momentos de depreciação na sua carteira. Isso aqui é totalmente comum, é justamente isso que eu tento mostrar para você, porque em algum momento isso vai acontecer e quando isso acontecer você tem que estar preparado psicologicamente para entender e não acabar fazendo uma besteira, vendendo toda a posição e assumindo um prejuízo que nem precisava ser um prejuízo no final das contas. E aqui eu acabo observando a posição em Banco do Brasil do Lírio Parisotto, do seu fundo de investimentos, e observem que desde dezembro de 2024 ele mantém 39 milhões de ações do Banco do Brasil na sua carteira. Então, mesmo com toda essa queda, ele acabou não vendendo suas posições até o momento. E já a Henrica, pessoal, um outro fundo de investimento, ela vem aumentando suas posições. O último dado público desse fundo é lá de setembro de 2025, então não conseguimos saber hoje em dia, mas desde quando
o resultado do Banco do Brasil começou a piorar, ela saiu de 120 para 130 mil ações do Banco do Brasil. Então, eles acabam acreditando que a companhia vai conseguir se recuperar, isso daqui vai se converter para um lucro no longo prazo. Então, na prática, você nem precisa ficar tão desesperado e tem que ver com calma como vai ocorrer a recuperação do ativo. Bem, pessoal, eu acabei mapeando o resultado trimestral do Banco do Brasil desde o ano de 2001 e nesses pontos em verde é quando ele acabou entregando um lucro maior do que o trimestre anterior e os pontos em vermelho é basicamente quando ele entregou um resultado menor do que o trimestre anterior. E aqui ao lado nós podemos observar o resultado anual do Banco do Brasil em crescimento, onde está em verde segue o mesmo conceito. Ele teve um resultado melhor do que no ano passado. E onde está em vermelho significa que ele teve um resultado menor do que o ano passado. E realmente, durante vários anos, a queda no lucro não foi uma coisa tão grande quanto a que é projetada para o exercício de 2025, que deve lucrar um pouco mais de 20 bilhões, talvez nem isso, como nós vamos ver daqui para frente. E por isso que eu acredito que seja realmente algo fora da curva, já que nos últimos 24 anos isso nunca aconteceu. O Banco do Brasil nunca teve uma queda tão grande nos seus lucros com base nos dados públicos lá do site de RI. Entretanto, foi totalmente normal passar vários trimestres tendo resultado pior do que o resultado anterior, mas ele nunca chegou a completar um ano completo de queda nos lucros do próprio banco. E nos últimos 96 trimestres, o banco acabou entregando um aumento no lucro com base no trimestre anterior em 64 trimestres e teve queda ali no lucro em apenas 32. Então, o que eu vou observar a partir de agora? Se os resultados futuros da companhia continuar caindo e passar, por exemplo, um ano em queda, podemos dizer que isso nunca aconteceu. Então, eu entendo que isso daqui não representa o futuro, mas eu posso utilizar e saber que aquilo dali é algo que nunca aconteceu no banco. E aí eu já ligo um sinal de alerta, vejo com mais atenção o que vai acontecer daqui para frente, a fim de entender o impacto real que isso pode causar para o futuro, tendo em vista que isso nunca aconteceu antes. E a partir de agora, qual a projeção do banco? A perspectiva é que para os 9 primeiros meses de 2025, ele lucre um pouco mais de 14,5 bilhões de reais. Então, isso aqui já entra o resultado do terceiro trimestre, que vai ser anunciado no próximo mês. O guidance do Banco do Brasil para 2025 começa em 21 bilhão de reais. Então, aqui já entra o primeiro sinal de alerta, porque ele precisaria lucrar 6,6 bilhões para poder entregar o mínimo do guidance. Então, eu acho pouco provável que ele consiga fazer isso. Tem a possibilidade dele nem mesmo entregar o guidance. Caso o Banco do Brasil lucre 21 bilhões de reais para o exercício de 2025, pessoal, ele pode entregar um lucro por ação de R$ 3,66 e o dividendo projetado ficava aproximadamente ali de 91 centavos para o exercício de 2025. E o valor total do ativo, pessoal, representaria um IPCA mais 11,83%. Isso daqui, no meu ponto de vista, já chega a ser interessante. Entretanto, pelo baixo payout, ou seja, eu vou estar comprando um ativo que não vai estar me retornando uma quantidade de dinheiro que eu acho condizente com o meu investimento, eu acabo esperando ela cair um pouco mais na cotação para mim poder aumentar minha posição na companhia. Mas aí entra outros fatores também, eu posso acabar investindo em outras companhias, porque eu posso julgar mais interessante, como a Mali Metal Leve, que eu venho aportando na companhia atualmente. Pretendo aumentar bastante minha posição conforme o lucro do terceiro trimestre. Tem a Caixa Seguridade também, que eu só estou esperando ela cair na cotação. E como vocês viram, essas duas posições são as menores posições que eu tenho em carteira. Então eu não tenho pressa, vou deixar a água rolar, vou ver como vai ser esse terceiro trimestre e o quarto trimestre de 2025. Caso tudo ocorra bem, os lucros comecem a melhorar, eu posso até aumentar minha posição mais ainda, que eu já comprei um pouco de Banco do Brasil depois das quedas, mas por enquanto eu prefiro não fazer nada e ver o que vai acontecer. E caso eu julgue que o banco não está conseguindo se recuperar no longo prazo, eu posso aí estar fazendo um pequeno desinvestimento nele para aproveitar outras oportunidades que eu julgar interessante no momento. Bem, pessoal, se vocês assistiram esse vídeo aqui até aqui, não esquece de deixar um comentário aí embaixo, ajuda muito no engajamento do vídeo.
e a estar seguindo o canal também, me ajudando a atingir os primeiros 200 inscritos aqui do canal. Então, se vocês assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos e até o próximo vídeo.